O canal do Tchau ouve hoje o desembargador Paulo Rangel, do Tribunal de Justiça do Rio, que vai comandar esse seminário aqui. A segurança pública e seus impactos na economia do Estado do Rio. Olha só o prejuízo, os números. 11 bilhões por ano só de prejuízo com a violência. Ouça, preste atenção, compartilhe, se inscreva no canal do Tchau. Mas antes, eu vou fazer uma pergunta importante para o desembargador. Desembargador, o senhor foi vítima de uma violência, tentativa de assalto, há 1 ano e meio. Depois conseguiu até, os ladrões foram presos, a gente conversou sobre isso, mas levou um tiro na perna. Agora, recentemente, um policial civil, marido de uma juíza do Tribunal de Justiça do Rio, eles foram alvos também de ataques de criminosos. Infelizmente, o policial civil veio a falecer, a juíza conseguiu fugir do local, um carro blindado. Desembargador, está chegando no judiciário essa violência? A violência sempre esteve próxima do judiciário. Alguns magistrados é que se recusam a reconhecer esta realidade. Qual realidade? Eu não moro em Marte. Eu não moro em Plutão, Vênus, Júpiter. Eu moro no Rio de Janeiro. Eu faço parte da sociedade do Rio de Janeiro. Eu vou ao supermercado, à praia, eu saio para trabalhar, eu pego condução pública ou não, não importa. Logo, ser alvo, vítima da violência é uma consequência. O ladrão não quer saber quem eu sou. Ele não pergunta qual a minha profissão. Ah, então o senhor é juiz, magistrado, desembargador? Ah, tá, desculpa, é que eu ia roubar o senhor, mas diante desse fato eu vou embora. Não, ele assalta, rouba, faz o que tem que fazer, pratica a violência. E aí nós, que somos os responsáveis também, não os únicos, mas também, para dar uma resposta, não podemos ter complacência para com o crime. Lugar de criminoso é na cadeia. Esse discurso que eu escuto é um discurso muito mais ideológico, político-ideológico, do que técnico-jurídico. Esse discurso político-ideológico é balela. As penas devem ser proporcionais ao comportamento humano. Aquilo que o profissional do direito, se você chamar um professor de direito penal, ele vai falar a culpabilidade, termos técnicos. Para o nosso público, eu digo, a pena tem que ser proporcional ao crime que foi praticado, cometido. Um exemplo, o indivíduo cometeu o primeiro furto dele de celular caro. Não é dizer, coitadinho, não. Primeiro furto dele, vamos dar a ele uma oportunidade. Vamos puni-lo, mas vamos dar uma oportunidade, vamos substituir a pena, se for o caso, prestação de serviço à comunidade. Não. O cara furta o celular, quando você vê a FAQ dele, tem 16 anotações por furto de celular. Esse indivíduo não pode andar na rua. Desculpe, ele vive disso. O que é isso? Razoabilidade. Nós, profissionais do direito, temos que trabalhar com o bom senso, a razoabilidade, a proporcionalidade. Por que não está havendo isso? Essa é uma pergunta. Já audiência de custódia e outros crimes estão acontecendo em função dessa, essa benevolência. Por que tem essa benevolência? Porque eles misturaram a técnica do direito com o discurso político-ideológico. E aí vem essa coisa de esquerda e direita, que sociologicamente isso não existe. Mas existem pessoas que querem discutir essa coisa. Eu sou de esquerda, eu sou de direita. Isso não existe mais na sociologia. Mas, enfim.
Quando eles ideologizaram o direito penal, esses discursos começaram a aparecer. Quando, em verdade, você tem que ter um discurso técnico-jurídico. O direito ensina muito bem isso a todos nós. Começaram a afrouxar, começaram com um discurso de coitadinho, de pena, um vítima da sociedade, blá, 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 e deu no que deu. Porque ninguém, nem na sociologia, se você ler Michel Misse, sociólogo aqui do Rio de Janeiro, ele vai dizer para você que o crime não tem nada a ver com o negócio de... A violência não tem nada a ver com o pobre coitado, a pobreza, a miséria. Negativo. Até porque você conhece pessoas pobres, miseráveis, que não são marginais. Não Honestas. Honestas, honestíssimas. Então esse discurso está falho. É o problema do profissional do direito que misturou a ideologia política com o discurso técnico-jurídico. Lamentavelmente. E aí, quando que ele vai acordar? Quando, lamentavelmente, ele for vítima também, como aquele cidadão que é vítima no dia a dia das ruas. Mas nós também andamos nas ruas. Nós, magistrados, andamos nas ruas. Então, quando ele for vítima desse crime, vai repensar. Talvez seja tarde demais. Agora, isso tudo que o senhor está falando, embora a situação da economia, a queda, os impactos, vai ser muito falado nesse seminário que o senhor está comandando, com vários convidados importantes, isso tudo vai ser discutido. Eu não tenho dúvida. Sim, o nosso seminário jurídico, que vai se realizar agora 10 e 11 de abril, na Firjan, nós estamos levando os melhores profissionais para discutirem esse assunto. E aí com um detalhe. Nós não estamos levando só o profissional da área de segurança, como o secretário de segurança, o secretário da Polícia Civil, o secretário da Polícia Militar, o coronel do Exército de Inteligência, Guilherme Sangineto, que é um professor, conhece a matéria como nós. Não estamos só levando eles, estamos levando Firjan, FEComércio, Sindicargas, a área da economia. O João Gomes, o Isaac Overney vão falar economicamente sobre os impactos que a economia sofre com a segurança pública. Para nós percebermos, Tchau, que já ultrapassamos em muito aquela sensação, aquele sofrimento da vítima, depressão, síndrome do pânico e outros males físicos que a pessoa sofre com a violência. Não, na economia, você acabou de dizer, 11 bilhões de reais. É muita coisa. Isso numa economia de um Estado como o nosso, um Estado que está em recuperação fiscal, isso é seríssimo. Sem dúvida. Isso é seríssimo. Crescimento de 43% de roubo de veículos. Só de carga, 49% em janeiro de 2025. O de veículos foi 43%. Isso é uma coisa de louco. E aí o que o Felipe Coelho, presidente do Sindicargas, vai dizer lá no evento, através da pessoa que ele está indicando? Hoje, os empresários preferem sair do estado, ir para um estado vizinho, montar seu negócio lá e de lá negociar com o Rio de Janeiro. Sim, mas aí tem o aumento de imposto, tem o aumento do seguro, tem a taxa de emergência. Prejuízo econômico para nós. Ou seja, nós perdemos duas vezes. Primeiro, com o cidadão que sofreu a violência e que está com esses sentimentos que eu acabei de dizer. Isso. Segundo, economicamente, o Estado perde. E no que perde, que o empresário vai embora, que um comerciante vai embora ou fecha suas portas, perda de emprego, desemprego aumenta. A fila do SUS aumenta, porque o indivíduo está baleado, vai parar onde? No hospital público. E no hospital público ele vai ter atendimento de onde? Do SUS, que vai ter que bancar a ausência dele no mercado de trabalho. Ou seja, é só prejuízo. Esse evento, que está levando todas essas pessoas que citei, além do senador Flávio Bolsonaro, presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, estará presente o secretário da Polícia Civil, Felipe Cury, o secretário da Polícia Militar, Coronel Menezes, o secretário de Segurança, Dr. Vitor Santos. Todas essas autoridades, além do coronel do Exército,
Guilherme Sangineto, todas essas autoridades vão discutir esse tema que é hoje primordial, sagrado na economia do Estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque se você não tiver segurança, você não tem saúde, você não tem escola, educação, você não tem trabalho, porque aquela empresa que você trabalhava fechou as portas. Já invadem até UPAs, né? Já, isso é problema de hospitais públicos, o que mais fazem é isso. O Coronel Batista do BOPE, Isso. naquela entrevista, na Eu vi. palestra que nós estávamos presentes, Eu sou. você deu o prazer da presença, eu estava lá para palestrar, cheguei antes, ouvi ele dizer o que aconteceu. Ele chega numa escola, um cachorro na porta da escola, cachorro adestrado para encontrar drogas, entra ou não entra na escola? Aí começa a discussão, tem criança? Não tem criança, estamos em férias escolares. Então vamos entrar. Entraram, o cachorro foi cheirando, chegou no sótão, não sei quantos quilos de cocaína e quilos de maconha e armas que estavam no telhado da escola. Ou seja, eles usavam a escola com essa desculpa de que a polícia não vai poder entrar na escola porque coloca em risco e realmente coloca a vida das crianças. E aí se deram mal, porque estava no período de férias, a polícia conseguiu entrar e apreendeu toda essa droga. Ou seja, vejam a artimanha dos bandidos. Eles usam aquilo como escudo, porque sabem que existem determinações para que não ingressem na escola os policiais, porque pode colocar em risco as crianças. Só que não sabem que elas já estão em risco quando lá dentro já tem droga e armas acondicionadas. Agora, semana passada a DPF 635 deu o governador teve lá, o prefeito, né, também, eles conseguiram, né, principalmente o governador Cláudio Castro, convencer o STF. Concorda? O que o senhor achou? O helicóptero vai poder ir, finalmente. Então, eu não sou político, não sou do governo, então eu posso falar com tranquilidade. O trabalho que o governador Cláudio Castro, junto com a equipe dele, através da Secretaria de Segurança, Dr. Vitor César, vem fazendo na segurança pública é extraordinário. Isso aí é fruto do trabalho que eles realizaram de formiguinha. Vai lá no Supremo, conversa, explica, vai um secretário, vai outro secretário, vai o governador, vai todo mundo. E os ministros conscientes ouviram e decidiram. Isso foi uma vitória para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque nós vivemos num estado diferente de todos os outros da federação. Nós vivemos num momento realmente delicado. E eles tiveram sensibilidade no Supremo para entender isso e atenderam, compreenderam o reclame das autoridades que explicaram a eles, tintim por tintim, o que se passa aqui. Isso foi uma vitória para nós, sem dúvida. A população carioca também. Sim, a população carioca ganhou. Mas o trabalho, Tchau, não é só da polícia, não é só o governador, o secretário, enfim, é toda a população, é a imprensa, são as autoridades do judiciário, do Ministério Público. Todos devem compreender que se nós não nos unirmos, nós vamos perder essa guerra. Nós não perdemos ainda, porque graças a Deus nós temos nas ruas hoje policiais, militares e civis comprometidos com a causa. Porque senão, você lembra, do Espírito Santo, a Polícia Militar fez uma greve. Virou caos. Ninguém saía de casa. Os bandidos foram para as ruas e fizeram o que quiseram. Imagina se acontecesse isso aqui. Imagina se acontecesse isso aqui, se nós não tivéssemos uma polícia militar forte na rua, a polícia civil forte na rua, amparada através de uma política pública de governo voltada efetivamente para a segurança pública. Estaria o caos. Então, nós não viramos o caos ainda porque ainda existem os policiais comprometidos e guerreiros que estão lá. Mas eu tenho que ajudar. Isso tudo. Primeiro detalhe importante, o senhor vai falar para aquela câmera ali, a questão da inscrição para o curso. Então, o seminário. O nosso seminário, você vai entrar no site www.seminariojuridico.com.br e vai fazer a sua inscrição para poder participar do seminário que nós estamos aqui falando, onde todas as autoridades que já mencionei estarão presentes. Vai ser um prazer receber a todos. A Firjan cedeu o auditório para nós, o auditório tem capacidade para 300 pessoas, portanto,
Se vierem mais do que isso, não vão comportar, mas, com certeza, vamos ter um público qualificado para poder prestigiar a todos aqueles que vão falar. E esse resultado vai ser encaminhado? Como é que o senhor avalia? O que vai acontecer em termos de... concluímos o seminário. O que vai acontecer? Vamos fazer uma carta de intenções e encaminhar às autoridades. Todas as autoridades. Do prefeito ao presidente da República. Do vereador ao senador, presidente do Senado e o deputado, presidente da Câmara. Vamos mandar ao ministro da Justiça, a todas as autoridades que são responsáveis, mostrando o quadro que foi desenhado no Rio de Janeiro. O senhor falou um pouco sobre a esquerda. O PT está comandando o país. E não é mentira para ninguém falou, o próprio presidente falou um negócio de tomar uma cervejinha. Pega o celular, você já soube disso, né? Pega o celular, furta o celularzinho, papapá. Isso aí acaba impulsionando, na minha opinião, incentivando. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu diria a você que não é a primeira vez que eu ouço algo semelhante. Isso é uma jogada política. Isso faz parte de um discurso político, naquele momento, para angariar votos. Eu me lembro muito bem um governador do Rio de Janeiro que disse que em 6 meses ele acabava com a violência. Não tivemos isso aqui? E depois, perguntado a ele por que não acabou, por que ele falou aquilo. Não, aquilo foi um jogo político, aquilo foi um marketing. Ou seja, eles fazem um marketing, faz parte da atividade deles. Aí eu nem me meto nisso porque isso é a coisa da política. E aí o político ele tem um momento, ele tem a fala, ele tem o marketing dele que não... Agora, atrapalha, né? E você vê que quem tem rede social forte nessa questão de violência, rapaz, eu tenho a minha rede social, do meu Instagram, Eduardo Tchau. Agora, os comentários são basicamente muitos quando você vê um celular sendo roubado. E tem bandido que está subindo as calçadas de moto para roubar, na Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte, em tudo quanto é lugar. Então, é o que eu estou dizendo. Essas pessoas que fazem esses discursos políticos, visando o marketing, para tentar obter voto, pagam um preço. Pode ganhar um voto aqui, mas perde ali. Então, é da escolha de cada um, né? Isso que é grave, na minha opinião, muito grave. Desses palestrantes, qual que o senhor considera, logicamente, que a igualdade, todos têm valiosa importância, mas o senador Flávio Bolsonaro vai fechar o evento. Sim, o senador vai fechar, e a ideia de chamá-lo foi porque ele assumiu a presidência do Conselho de Segurança do Senado, da Comissão de Segurança Pública do Senado. Se fosse outro senador, chamaríamos outro senador. Ou seja, chamamos ele porque ele está na comissão mais importante do Senado, dentro da temática que nós estamos tratando. Então, não há dúvida de que há uma importância muito grande a fala dele para que ele ouça, né, e também reverbere lá no Senado as inquietações do Rio de Janeiro através dessas autoridades. Mas eu diria a você que todos que vão falar, e eu fiz questão, é difícil quando você seleciona essas pessoas para falar, porque existem mais pessoas, existem mais profissionais capacitados, mas nós não temos espaço. Senão você vai fazer um evento de 1 mês, e todo dia de noite, e aí cansa. Alonga demais. Longa demais. Então 2 dias é o tempo suficiente, de 18 às 22 na quinta, de 8h30 a 12h30 na sexta. Pronto, acabou o evento. E aí selecionamos os mais importantes, todos, sem dúvida nenhuma. Uma palestra que você vai se impressionar, a todas você vai se impressionar, mas vai ser do professor Guilherme Sangineto. Trabalha com inteligência. E não tem nada a ver com investigação, as pessoas confundem inteligência com investigação. Ele faz uma prospecção da violência no futuro aqui no Rio de Janeiro, como é que ela vai estar. Ele traça o quadro, como é que isso aqui vai estar. Ele vai mostrar isso para nós. E o profissional de inteligência, ele é coronel do Exército, está na reserva, ele é aquilo que ele fala de o soldado sem rosto. Ninguém sabe quem é. Não é um agente secreto. Não. É um cara que
faz uma prospecção, entrega para quem vai decidir e volta para a sala dele. A palestra dele vai ser impactante. Agora, e o turismo, hein, desembargador? Afeta muito, né? O João Gomes vai tratar sobre o turismo. O João Gomes vai mostrar economicamente quanto que nós perdemos no turismo, o impacto da violência no turismo. Isso vai ser assustador, porque o Rio de Janeiro, desculpa todos os outros estados, é a cidade mais bela do país. Temos outras cidades belas no país, mas o Rio de Janeiro é a vitrine do Brasil. O turista, quando quer conhecer o Brasil, ele começa pelo Rio de Janeiro. Não importa se é pro samba, se é do futebol, se são as paisagens, ele começa por aqui. E nós sofremos com essa violência. Então, o João Gomes vai mostrar exatamente o impacto da economia dentro do turismo. E é fantástica a palestra dele. FEComércio. FEComércio. Exatamente. Qual item que ele já conversando com o senhor afeta mais o que o senhor acredita? Eu prefiro deixar ele falar. Surpresa, porque senão eu vou. Não tenho a capacidade técnica dele, porque ele é um economista, essa área não é minha. Eu vou acabar falando bobagem, eu prefiro deixar e esperar ele falar para que todos nós possamos aprender. Temos as praias, temos o Corcovado, né? Temos o Bondinho, né? Temos Cristo, né? E sempre cheio, né? Tchau, vou dizer mais a você. Eu sou motociclista. E como motociclista, a gente sai às vezes com 2, 3, 4, enfim, grupo. Nós vamos a lugares que eu não conhecia. Serra, né? Também. Porque você pega uma estrada, você pega o Washington Luiz, é a principal, todo mundo conhece. Só que você sai do Washington Luiz, cai numa estradazinha do lado, você começa a conhecer lugares lindos, maravilhosos, cachoeiras lindas, estradas lindas, tudo lindo. Você vê um outro Rio de Janeiro que poderia ser explorado no turismo. E não é. E não é. Qualquer país do mundo você vai, é explorado o turismo. Não tem nem tanta beleza, mas é tão bem cuidada a cidade, o país, o lugar, o bairro, que você se encanta. Você imagina isso aqui no Rio de Janeiro. Mas como é que eu vou fazer isso? Se eu tiver segurança. Ou seja, segurança para mostrar. Segurança, um plano de segurança. Um plano de segurança. Isso é o principal hoje no Rio de Janeiro para que você possa desenvolver qualquer outra área, na educação, na saúde, no trabalho, turismo, lazer, tudo envolve primeiro a questão da segurança. Se você tiver segurança, você pode dar o próximo passo. Se você não tiver, você vai ficar preso. As pessoas perguntam, mas a saúde não é importante? É importante, mas como é que você vai ter? Vai cuidar da saúde no hospital, se aquela região daquele hospital está invadido pela milícia, pelo tráfico, enfim. Nós tivemos uma médica que foi brutalmente assassinada dentro do hospital, Marcílio Dias. Um crime inexplicável. O tiro saiu do complexo do Lins. Aí também é fulano, é ciclano, é um traficante. Pô, desde quando vão descobrir agora? Pensando bem, como vão descobrir quem atirou? Olha, eu posso dizer a você que a Polícia Civil tem capacidade técnica para investigar isso e descobrir. Não sei como é que está a investigação, não é minha área, não é meu caso, mas com certeza tem gente capacitada para investigar, tem perícia, tem profissionais habilitados para isso. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, uma médica morreu dentro do hospital. Dentro do Marcílio Dias, Hospital Naval, e a Marinha, até o Rodrigo Pimentel teve aqui e falou, a Marinha tinha que ter feito alguma coisa, tinha que ter feito uma operação, mas a operação, a Marinha talvez não tenha experiência para fazer, mas podia colocar a PM na frente, né? E depois ela cercava as entradas e as saídas do complexo do Lins, ou seja, não cercou e ficou naquela balela ali de uma rua ou outra que acabou não conseguindo prender ninguém e irritou mais ainda até os próprios militares. Qual a sua opinião? Não, eu diria a você que a Marinha tem os fuzileiros navais. São profissionais capacitados. Mas aí vem de uma vontade política, que já foge da minha análise. Vem de uma questão política que... Isso. Vai botar a Marinha lá dentro? A questão é essa. Política. Questão política. Que aí foge da minha esfera de conhecimento, não me cabe tecer considerações. Porque foi um tapa na Marinha, né? O que eu quero dizer é,
Como é que eu vou cuidar da saúde se uma médica é morta dentro do hospital? Então, segurança está em primeiro lugar. Segurança está sempre em primeiro lugar. É isso E que ela as pessoas têm que entender. ela estava no auditório da Marinha, entendeu? O tiro de fuzil pegou lá, furou o filho até desabafou na rede social outro dia. Agora, de qualquer maneira, uma frase que o senhor falou aqui, comentário do senhor no canal do Tchau, na última vez, deu muita repercussão. Eu te perguntei o que o desembargador acha sobre as saidinhas. Qual foi a tua resposta? Rapaz, é inadmissível você ter um sistema jurídico em que você tem a tal da saidinha de Natal, saidinha para visitar a mãe. Até tem uma piada sem graça, eu acho muito sem graça isso. Aquela moça que matou a família ia sair no Dia das Mães. Ela mata a família e vai sair no Dia das Mães? Não foi o menor sentido. Mas eu acho que fizeram isso mais como piada. Num sistema como o nosso, num país como o nosso, com a violência que nós temos, você não pode ter um instituto como esse. Isso é para países que já alcançaram um índice de desenvolvimento a ponto de você poder dizer: vamos dar oportunidade a eles. Por quê? Porque os crimes que foram praticados são menores, não tiveram tanta violência, repercussão. Aí você dá a oportunidade ao indivíduo. Não é o caso do Brasil, não é o caso do Rio de Janeiro. Então, saidinha é até um escárnio para com a sociedade. Mas está prevista no ordenamento jurídico. E eu não faço as leis. Quem faz as leis é o Poder Legislativo. A mim, como magistrado, cumpre apenas executar a lei que foi criada. Ponto. Mas, e aí a gente usa uma expressão de lege ferenda, ou seja, de uma lei a ser criada, eu não criaria a saidinha. De lege lata, da lei que está aí, aplica-se a saidinha. Eu não posso negar a aplicação da lei. Preencher os requisitos, está na lei, tumba, toma o direito. Mas, se formos pensar numa reforma do direito penal, e aí o código deveria ser adequado. O problema é que o nosso código é de 1940, é do século passado. Foi reformado pontualmente várias vezes, sim, mas nunca foi feito um código penal novo, adequado à realidade brasileira. Nunca foi. Assim como de processo penal sofreu várias alterações, sempre pontuais, sempre uma coisa assim muito emergencial. Morre alguém, aí vai lá, muda a lei, mata o garoto lá, João Hélio, lembra? Aí, muda a lei. É sempre assim. A lei dos crimes hediondos mesmo. Ela veio quando aquele crime bárbaro, terrível, cruel, daquela sua colega, Daniela Pérez, filha da grande novelista Glória Pérez, mataram aquela menina covardemente, fizeram a lei dos crimes hediondos, tornaram o homicídio crime hediondo. Ou seja, já era para ter tornado isso há muito tempo. Mas as coisas são sempre pontuais. São sempre, assim, casuais, né? O que aconteceu? Aconteceu isso, então vamos mudar. Nunca é um projeto de reforma da legislação de acordo com a realidade brasileira. Por que no Brasil é assim? Porque o Brasil é o Brasil. O Brasil é diferente de tudo. O Brasil não é para amadores. O Brasil não é um país para amadores. O Brasil é um país diferente. Então tudo aqui... Tem jeitinho? Tem sempre uma coisa mais delicada, mais complicada, que não deveria existir. Então eu já fiz parte. Já fui convidado para fazer parte da comissão de reforma do processo penal, direito penal. Aí quando eu vi, eu percebi que era uma questão política. Ou seja, queriam dar uma resposta à sociedade. Não queriam fazer um projeto sério. Então eu estou fora, não vou emprestar meu nome para isso. Para construir meu nome são 63 anos. Para destruir, basta fazer uma besteira dessa, amanhã eu caio num descrédito, nunca mais me levanto. Então, preferi sair. As coisas devem ser feitas com seriedade. Olhando a sociedade como ela está. Como é que está a sociedade brasileira? Rapaz, está complicado, a violência está demais. Nós temos que fazer uma legislação para enfrentar isso. E não ficar com programas, projetos benevolentes para com a marginalidade. O indivíduo que fez a opção de ser o marginal, ou seja, andar à margem da lei, por isso marginal, ele não pode ser tratado com benevolência. Quem tem que ser tratado com benevolência é o trabalhador. Então esse cara tem que ser protegido, tem que ser trabalhado.
Até para sair de casa para trabalhar, você tem que dizer, olha só, esse cara quer trabalhar, como é que ele vai sair 4 horas da manhã da comunidade se está em intenso tiroteio do tráfico? Não, porque a polícia não pode subir lá. Mas por que não pode subir lá? Tem que proteger esse cidadão, ele quer trabalhar. Ele quer sair de lá para trabalhar. Barricada. Barricada. Pegando fogo. Você mostra isso lá fora, as pessoas não acreditam. Uma vez um policial americano me perguntou, isso é guerra? Eu falei, é uma guerra. Não, o país está em guerra? Eu falei, não, é Brasil. Ele pensou que fosse um país africano, aqueles que vivem em guerra. Eu falei, não, Brasil. Oriente Médio? É. Mas por que acontece? Ah, meu amigo, porque a pergunta é muito difícil. Ele fez uma pergunta difícil. Por que isso acontece? Eu falei, pô, essa pergunta vale $1 milhão. É. Ou seja, ninguém acredita. Então nós temos que ter políticas públicas sérias, voltadas para a sociedade. Pensar no cidadão de bem, no cara que está trabalhando, no cara que realmente quer construir um país melhor. Porque só com o trabalho que você constrói um país melhor. Não adianta você achar que você vai construir um país com migalha. Você vai construir um país produzindo, trabalhando, edificando esse país. Só assim. Para isso eu preciso de quê? Segurança. A Guarda Municipal agora está nesse processo de quase, né? Falta uma votaçãozinha aí lá da Câmara para poder andar armada. O que você acha? Vai ajudar ou não? Então, depende como é que isso vai ser feito. Vão dar arma para o guarda municipal e mandar ele para a rua, ou vão preparar ele para que ele possa usar a arma dentro de um critério de segurança pública? Porque policiais militares e civis preparados para ensinar os guardas, nós temos. Estrutura para preparar o guarda, nós temos. Vão usar essa estrutura para preparar o guarda? Bom, agora você está preparado. Agora você pode ir para a rua. Ou vão simplesmente armar a guarda, dizer 2, 4, 5 palavras e mandar ele para as ruas. Se for assim, vai ser o caos. Não, vai ter treinamento. A previsão é essa. Se tiver treinamento, sejam bem-vindos. Mas aí, aproveita e faz uma reforma. Você tem muita polícia que eu digo que é mal aproveitada. Então, por exemplo, um tema muito complicado, hein? Meus amigos delegados não gostam quando eu falo isso. Você tem a Polícia Rodoviária Federal. Faz um trabalho excelente. Ela prende lá um caminhão com 3 toneladas de maconha, cocaína, com arma, não sei de quê, ela tem que levar para a Polícia Federal. Chega lá na Polícia Federal, que tem uma distância, ela espera lá um determinado tempo. Só que aquilo ali tem que ser feita uma diligência, porque aquele caminhão ia para algum lugar, você só tem um motorista. Que muitas vezes o motorista está vendido, ele não sabe de nada. Pagaram a ele, disseram, leva essa carga para tal lugar. E às vezes ele faz parte da quadrilha. Para você saber se ele é um ou outro, você tem que fazer o quê? Investigar. Então você não pode simplesmente parar o caminhão. Você tem que prender aquele indivíduo e ir lá onde ele ia entregar aquele caminhão. Ou seja, o trabalho continua. Só que a polícia não pode continuar porque essa atividade agora é da Polícia Federal. Eu defendo que você tem que dar à Polícia Rodoviária Federal estrutura para que ela faça isso. Mas quando eu digo isso, o cara da Polícia Federal pula. O da Polícia Civil pula. Não, isso não é papel deles, meu amigo. Vai melhorar ou vai piorar? Vai melhorar. Se vai melhorar, vamos fazer assim. A Guarda Municipal preparada, vai piorar ou vai ajudar? Preparada vai ajudar. Então vamos fazer assim. Ou seja, o policial militar está na rua, tem lá uma ocorrência, ele faz o registro de ocorrência. Ele tem que levar para a delegacia. Por que ele não pode fazer no batalhão? Ah, mas aí no batalhão a atribuição não é dele, a atribuição é minha, Polícia Civil. A pergunta que eu estou fazendo é o seguinte, se ele estiver preparado para fazer aquilo, vai ajudar ou vai piorar? É só isso. Vai piorar, então não faz. Não, vai melhorar. Bom, se vai melhorar, vamos fazer. A questão é sempre a seguinte, eu vou perder poder. Ninguém quer perder poder. É vaidade. Vaidade. Se você disser para mim assim, por que não dá ao delegado, em determinadas situações, um poder para que ele possa decidir aquilo que o juiz decidiria? Uma busca e apreensão, por exemplo. O juiz vai dizer assim, opa, vou perder poder. Mas isso vai melhorar? Vai agilizar ou vai piorar? Vai piorar, então não faz. Não, vai melhorar. Bom, se vai melhorar, vamos fazer. Ah, mas o juiz já perdeu poder. Meu amigo, vai ser bom para a sociedade. Se você vai perder poder ou não, não estou interessado. Eu não estou interessado na sua opinião. Eu estou interessado no que é melhor para a sociedade. Depois de um consenso,
chegamos à conclusão, vai ser melhor. Então vamos fazer. Dá ao delegado esse poder. Ou seja, a questão gira em torno de uma coisa chamada vaidade. E aí, o que aquele filme glorioso do Al Pacino disse? Vaidade, o meu melhor pecado. Advogado Diabo. Lembra dele? Todo ano eu assisto aquele filme. Para poder... Para lembrar. Al Pacino era novinho. Vaidade é o meu melhor pecado. Porque essas pessoas têm a vaidade. Aí começam com uma discussão teórica, inventa, puxa para lá. Eu falei, meu amigo, você não vai me convencer, rapaz. Eu já estudei isso. Você não vai me convencer. A pergunta é só uma. O guarda municipal, armado, preparado pela PM, pela Polícia Civil, treinado, ajuda? Ajuda. Então vai fazer. Não ajuda em nada. Ele não tem condições, não está preparado, não faz. É simples. Então, eu acho que eu não tenho dúvida que se conseguir preparar no combate ali aos pequenos furtos, aqueles bairros mais populosos, como Copacabana, entendeu? Nos Estados Unidos a polícia é local. É local, o xerife da cidade ali, o cara que é eleito pela comunidade, ele que é o xerife. Só que o crime agora ultrapassou 2 estados, o crime agora é estadual. Agora é a polícia estadual. Não, ultrapassou outro limite, é federal. Enfim, eles têm uma divisão entre eles. Aqui no Brasil você não tem essa divisão e fica complicado você trabalhar assim. Então eu sempre digo o seguinte, fazer segurança pública tem que ser algo muito bem feito e estudado para que você não traga prejuízos à população. Eu penso que um guarda municipal, agora a questão também é essa, né? Mas essa criação, isso é política para tentar angariar votos de uma época em que vai ter eleição? Aí eu não sei. Eu não sei porque eu não sou político, não entro nessa discussão. Mas tem uma opinião, né? Mas não entro nessa discussão, porque se for política eu estou fora. Mas se for questão técnica, eu vou perguntar, vocês vão chamar a Polícia Militar e a Polícia Civil para dar treinamento a eles? Vamos. Quanto tempo vai ser esse curso? Tanto tempo, porque fizeram um estudo de que o tempo tanto de 6 meses é o suficiente. Tá ótimo. Vamos preparar eles. São 7 mil guardas. 7 mil pessoas a mais na segurança pública. Preparados. Eu estou sempre frisando isso. Porque se for despreparado, não adianta nem 100 mil. Vai ser o caos. Se você botar 100 mil homens despreparados, vai ser o caos. Então não ponha, por favor, não ponha. Mas se você vai colocar preparados, parabéns, e vamos pensar em mais coisas para melhorar. Outro ponto que deu bastante polêmica no último canal do Tchau contigo foi a questão da audiência de custódia. O senhor foi bem objetivo em relação a ser favorável ou não, né? Sim, porque eu não vejo problema na audiência de custódia. O que eu vejo problema no juiz que vai fazer a audiência de custódia. É esse cara que me preocupa. A audiência ele vai olhar latrocínio. Desculpa. Você fica preso. Não, mas desculpa, latrocínio, rapaz. Você matou uma família para roubar, você fica preso. Aí o juiz chega lá, começa a fazer análise ideológica, política. Coitado, ele é vítima da violência. Aí solta um indivíduo desse. Isso é o problema do juiz. O problema não é audiência custódia. A audiência custódia não tem problema nenhum. Me deixa fazer audiência custódia para você ver uma coisa. Vai ser... Eu tiro plantão. Tirei plantão 31 de dezembro. Olha que dia. 31 de dezembro eu estava de plantão. Pergunta quantos habeas corpus foram impetrados. 50? Nenhum. Porque quando viu que era... Ele olha para mim, ele diz, quem é que tá de plantão? Paulo Rangel. Não vou entrar. Não vai, não adianta entrar, porque eu sei, ele sabe, ele me conhece, os advogados me conhecem. Não vou entrar, ele não vai soltar esse cara. Deixa eu esperar um pouquinho. Esperar um pouquinho, esperar outro dia, vamos ver. Porque ele sabe que eu não vou inventar roda. Que crime é esse que ele cometeu? Ele estava lá em Copacabana, furtou, vai ficar preso. Eu não posso soltar esse cara e ele voltar para areia lá de Copacabana no Réveillon e encontrar com a vítima. Não vai ficar preso. E deixa o juiz do processo decidir isso. Não, isso aqui, um pai que foi preso, não pagou alimentos, mas já pagou. Já pagou? Já tá aqui o recibo. Então tá bom, solta ele. Ele foi preso porque não pagou alimentos, tá aqui o recibo de que agora ele pagou, alguém pagou para ele, não importa, solta ele.
A gente estava visitando o Centro Integrado, né, da Polícia Militar, né? Sim, eu ia falar nisso. Você vê o número de prisões por pagamento, né, não pagamento da pensão alimentícia, enorme. Enorme. Agora, os outros crimes mesmo tá menor, né? E você viu que trabalho fantástico que a Polícia Militar está fazendo? Através de quê? Tecnologia. Prenderam 500 pessoas esse ano. Nós estamos no dia 8 de abril, né? Estamos em abril. Abril, 7 de abril. 7 de abril. Prenderam 500 pessoas nesses 3 meses. Sem dar um tiro. Como? Reconhecimento facial. As câmeras das ruas, pumba, reconheceram, jogou no sistema, leu, ó, tá com mandado de prisão. Avisa aquele policial que tá na esquina ali para prender ele. Isso é fantástico. Falta investimento mais ainda disso. E aí significa dizer o quê? Vamos investir mais nisso. Dá certo, deu certo. Deu certo. Ou seja, nós precisamos de homens? Precisamos. Mas precisamos também de tecnologia. Esse trabalho da Polícia Militar é fantástico. São Paulo tá dando certo. Sim, aqui também. Aqui, proporcionalmente, está dando mais certo que em São Paulo. Porque nós temos menos câmeras e menos policiais. Nós temos menos policiais aqui. Então, aqui está proporcionalmente maior e melhor que São Paulo. Devemos fazer o quê? Investir nesse sistema. E aí, claro, eu estou falando assim, com certeza está sendo investido, o governo do Estado, o secretário de Segurança, todo mundo está investindo. Mas a importância de você ter o quê? Tecnologia. Polícia não é mais aquela coisa de um cara forte, bom de briga. Não, ele pode até ser forte, bom de briga. Ele pode precisar disso. Mas mais do que nunca, tecnologia, investimento, perícia técnica, você tem que investir. Então, eu não tenho dúvida de que o caminho está sendo traçado. Por isso, Tchau, o nosso evento promete que todas essas questões serão levadas por essas autoridades. Isso que eu ia te perguntar. Isso que tem, porque São Paulo vende muito bem esse peixe, hein? O Rio tem que vender, hein? Esse peixe de câmeras. Sim, sim. Entendeu? Sim. O prefeito lá, o Ricardo, o Tarcísio. É aquela merchandising que eu te falei, né? Que não é a minha praia, eu não sou da área política, não sei como é que faz isso. Mas o que eu vi, e você estava do meu lado, me impressionou e eu fiquei muito feliz em saber que nós aqui no estado do Rio de Janeiro estamos com essa tecnologia. Que eu não sabia disso, não. Eu desconhecia. Não, outra coisa que o governo do estado fez foi contratar, eu te falei, né? Uma equipe de produtora, né? De imagens de TV, para poder vender as operações. Vender, que eu digo, vender que mostrar que está sendo feito. Mostrar que está sendo feito. Mostrar o bom trabalho. Porque, já que você não tem uma imprensa que ajuda, e que só fala mal, vamos fazer nós o nosso trabalho de imprensa. Mostrar que efetivamente distribui. Achei bacana essa iniciativa também da Secretaria. Mostrar que o bom trabalho policial tem que ser visto pelas pessoas. Foi bom a volta, né, que a gente deu ali, né? Dentro daquele do Centro Integrado, CICC. Eu fiquei assim impressionado. Gostei. Achei realmente uma iniciativa fantástica aquela do CICC nesse campo do reconhecimento facial e também das placas dos carros. Tem também isso. Tem. Para ver. Agora, dentre outros pontos que vão ser discutidos lá no seminário, qual vai te dar mais com a pulga atrás da orelha? O que você quer mais bater nessa tecla? Escolhe aí um para... Eu vou participar também do seminário, né? Vou fazer... Sim. Vou ser o... Porta-voz do nosso assessor de imprensa. Vou chamar os convidados com muita honra. Ninguém mais do que você, talhado para fazer isso. Com muita honra. Agradeço publicamente. E aí, a gente... Você chega porque você conhece, né? O coronel, conhece todas as pessoas envolvidas e já comentaram contigo o que eles vão, por mais que fiquem na surpresa, qual é a tecla que você já falamos sobre a custódia, falamos sobre a saidinha, falamos sobre os outros crimes, legislação, que tudo isso vai ser debatido, isso é óbvio que vai ser debatido. Falamos sobre a questão do relatório que vai ser encaminhado às autoridades. Falamos sobre a questão do crime estar chegando no judiciário, falamos sobre esses celulares, né? Sobre a questão da política. O que mais que a gente pode bater, que eu tenho certeza que você está guardando algumas coisas aí, desembargador?
a guardar no meu bolso, eu vou deixar os palestrantes falarem para não quebrar a surpresa, para não quebrar aquela expectativa que todo mundo tem de chegar lá e ouvir o que eles vão falar. O que eu posso garantir a você e a todos os nossos ouvintes é que eu não tenho dúvida nenhuma da qualidade técnica desse evento na voz de todas essas pessoas que foram escolhidas. Porque, como disse, cada um na sua área e todos convergindo ao mesmo ponto. O que vai ser interessante vai ser exatamente isso. Dali nós vamos tirar um grande aprendizado, grandes iniciativas vão ser dadas para que nós possamos mostrar que o Rio de Janeiro está sobrevivendo e tem condições de dar a volta por cima, desde que haja vontade política, efetivamente, de tornar o Rio aquilo que ele sempre foi, que é uma cidade maravilhosa. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa e tem tudo para voltar a ser. Para isso, nós temos que cuidar da nossa segurança pública. Outros países conseguiram dar a volta por cima. Se você lembrar de Nova York na década de 80, depois veio Aquele prefeito, né? o. Como é que é o nome dele, rapaz? Giuliani. Fez lá o trabalho que ele tinha que fazer, claro, com as características de um país diferente do nosso, de uma cidade diferente da nossa, de uma legislação também diferente da nossa. Eles deram a volta por cima. A Colômbia deu a volta por cima. Década de 80, quem era? Pablito Escobar. Pablo Escobar era lá o pior que tinha. E a Colômbia conseguiu dar a volta por cima. Então, outros países conseguiram, repito, cada um com a sua realidade, com as suas dimensões geográficas, com a sua cultura, com a sua política, mas deu a volta por cima. O Rio de Janeiro, é claro que pode dar a volta por cima. O Brasil pode dar a volta por cima. Para isso, nós precisamos ter o quê? Pessoas comprometidas, como todos que estão hoje voltados para a segurança pública têm, comprometidos com a função que lhes foi outorgada pela sociedade. Não podemos esquecer de El Salvador, né? Até Salvador, os Estados Unidos estão mandando todos os prisioneiros para lá. El Salvador recente, El Salvador é agora. Dando a volta lá por cima, do jeito deles, de acordo com aquilo que efetivamente eles resolveram fazer. Mas aqui eu não tenho dúvida nenhuma que o Rio pode dar a volta. Construção de presídios? Mais? Uma vez eu ouvi um político, prefiro não citar o nome dele para não ser deselegante, ele falou para mim assim, quando eu cheguei no governo me disseram que eu tinha que construir presídio, eu construí 2. 6 meses depois eu já tinha que construir mais 2. Eu já tinha construído 4. Falei, estou com 1 ano de governo, já construí 4 presídios. 6 meses depois, me pediram mais 2. Eu falei, não vou construir mais presídio. Aí ele falou, vou construir escola. E aí comecei a investir na educação. Aqui eu mudei o quadro. Então, presídios é importante? Se nós estivermos com superpopulação, sim. Vamos construir mais. Mas mais do que construir o presídio, é nós tornarmos eficazes as leis e a execução das penas no Brasil. Não tem. O Congresso, desembargador, também que é obrigado a... Eles, lá os deputados federais que tem que mudar. O Congresso que é responsável pela legislação. Ok. Mas o que eu quero dizer a você é, se nós tivermos a eficácia da legislação penal sendo garantida, nós vamos ter um quadro diferente. Porque eu só escuto falar em descarceramento, descarcerizar. Saidinhas, etc. De indivíduos que não podiam nunca ter saído. Então isso não vai levar a lugar nenhum. Ao mesmo tempo, você só construir presídio, só punir, também não vai levar a lugar nenhum. Nós temos que garantir a segurança das pessoas, dar educação ao povo. Isso a longo prazo, estou falando a longo prazo. Dar educação às pessoas, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Agora, o cidadão está ali, ele deve estar querendo ligar para cá para perguntar o seguinte, eu quero ir ao cinema hoje à noite, eu posso? Deve. Nós vamos garantir a sua segurança. Então ele quer o cinema hoje à noite, ele quer ir para o bar, ficar na esquina e não ser assaltado. Como é que eu vou fazer? Depois você vê esse negócio de educação. Ok, as pessoas querem segurança agora. Nós temos obrigação de dar a eles segurança. Para isso a polícia existe e tem que ter o quê? Investimento nela,
em todos os aspectos do investimento, para que ela possa efetivamente cumprir com o seu papel. Como cumpre? Para esse cidadão poder ir ao cineminha, jogar a bolinha que ele quer jogar, as mulheres baterem um papo na calçada ali com as amigas, sem serem roubadas. Não vamos esquecer daquele congresso de médicos aí na Barra da Tijuca, onde os médicos foram confundidos com milicianos da região. Aí os bandidos traficantes vieram, atiraram na mesa, um só sobreviveu, um médico, porque eram confundidos. Até aí, como é que foi que aconteceu? Os próprios criminosos fizeram a lei lá e falaram: não, vamos matar esses caras que não era para ter matado ninguém. Ou seja, Lembra disso? lembra? Isso aí, se você conta isso lá fora, ninguém acredita. Não. Ninguém acredita. Então, esse cidadão ali, ele quer saber isso. Eu posso ficar na porta da minha casa? Eu fui à casa de um tio meu que mora no subúrbio, e quando eu cheguei, ele falou: entra. Eu falei: não, você não pode mais ficar na porta, não, Paulo. Você não pode ficar na porta mais, não. Eu queria que eu entrasse rápido, mas que isso aqui sempre foi tranquilo, sempre ficamos na rua, conversando. Não, acabou essa época. As pessoas querem voltar a ter essa sensação de segurança. Sentar na cadeirinha, ficar na calçada. Fazer fofoca, falar da vida do outro. Só que no meu Instagram tem várias imagens aí de o pessoal tá sentado e eu passo o cara de moto. O negócio é moto. Isso. Pessoa a moto, na Pavuna ontem, teve uma moto, quando viu que o carro estava parou, freou e assaltou todo mundo. Exatamente. Então as pessoas querem ter isto, sensação de segurança. Quando nós conseguirmos dar isso à sociedade, as coisas vão melhorar muito. E quando a sociedade estiver mais segura, a gente faz isso que você está falando. Vamos investir mais na educação, fazer projetos, etc. e tal, não há dúvida. Mas de imediato, para hoje, nós temos que ter um policiamento mais efetivo, um policiamento mais ordenado, e isso as autoridades sabem fazer. Mas nós, do judiciário, temos que ajudar. É isso que a tua categoria, né? Nós temos que ajudar. Porque se nós não ajudarmos, o policial fica enfraquecido. Ele pensa o seguinte: vou fazer o que eu tenho que fazer e vou trocar de lugar com o bandido, ou seja, vou sentar no banco dos réus? Não vou fazer. Muitos comentários de que, também na rede social de quem cobre muito violência, é isso aí. Mas vai sair quando? Ele vai sair. Já entrou, já saiu o bandido. Uhum. Prendeu e o policial, vai sair daqui a pouco, vou ter que prender, não prendo mais. Tem essa cultura. Não tem essa cultura? Tem. Pergunto ao senhor, tem ou não tem essa cultura do desânimo do policial? Não a maioria, lógico. Sim, mas tem. O policial... Tem alguns que evitam. Eu estou enxugando gelo, foi uma expressão que eu ouvi uma vez de um policial. Exatamente. Poxa, doutor, só desculpa, eu estou enxugando gelo. É a terceira vez que eu prendo esse cara. Ele até ri da minha cara. Porque eu trabalho nesse ponto aqui, ele vai preso, volta, ele vem para cá para roubar de novo, eu prendo ele, ele diz: daqui a pouco eu estou de volta. Eu me sinto assim desmoralizado. Ironia em cima dele. Ironia. Ou seja, nós temos que ter a sensibilidade do papel que nós temos que desempenhar. Claro, não vamos ser arbitrários, não vamos ser abusivos, vamos cumprir com a lei, mas com um olhar da realidade da cidade em que nós vivemos. Nós não moramos em Júpiter, não vivemos em Saturno, nós vivemos no Rio de Janeiro. Está faltando isso ao judiciário? Eu diria que alguns colegas, ao judiciário, muito forte, mas alguns colegas às vezes exageram. Exageram até dos dois lados, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Uma vez eu vi uma sentença que o juiz condenou o réu a 1 ano e meio de reclusão, regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade. Por quê? Porque ele furtou um botijão de gás de R$35. Eu achei um exagero. Quando eu digo exagero, a pessoa pensa: mas ele pode furtar? Não, ele não pode furtar. Estou dizendo, a pena foi muito exagerada. Regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade? Não pode. Um bujão de gás, e ele disse que fez porque estava sem bujão, estava com fome, etc e tal, enfim. Esse indivíduo é aquele que eu digo: dá uma oportunidade a ele. Dá uma oportunidade a ele.
Não, ele tem 16 anotações de furo de bujão. Não pode dar oportunidade a esse cara, ele vive disso. Então você tem que ter o quê? Bom senso. Jogo de cintura. Jogo de cintura dentro dos limites da lei. Não vou burlar a lei. Mas esse cara pode ter uma pena menor, pode ter um regime aberto, porque é furto, pode ter prestação de serviço à comunidade e, portanto, o direito de recorrer em liberdade. Mas está punido. Voltou. Opa! Você já voltou de novo com o mesmo crime? Desculpa. Ou seja, little by little, step by step, né? Um passo de cada vez, cada coisa é uma coisa, vamos olhar com um pouco de sensibilidade cada caso, mas sem perder aquela ternura voltada para o delinquente contumaz. Esse cara, ele tem que ser retirado das ruas. Com rigor da lei. Com rigor da lei. Então, esse equilíbrio, ele é difícil. Ele é difícil, mas não é impossível. Eu acho que nós, magistrados, temos uma responsabilidade muito grande, que todos os magistrados que eu conheço têm, mas às vezes alguns colocam uma ideologia política no meio que estraga tudo. Então, como magistrado, eu não sou de esquerda, nem de direita, nem de centro. Eu sou um magistrado que vou cumprir com a lei. E vou dizer o que a lei autoriza eu fazer. Ponto. Lá no botequim bebendo lá, eu vou dizer que eu sou disso, sou daquilo, gosto disso, gosto daquilo. Mas é conversa de bar. De amigos. De amigos. Entendeu? Na sentença eu não posso ter esse tipo de comportamento. É inadequado para um magistrado. Acho eu. E assim eu me comporto. Agora eu vou fazer uma pergunta que meu seguidor falou, porra, tchau, você não fez essa pergunta, mas eu sei que ele vai responder com a tranquilidade e a frieza, que é mais ou menos em função desse comentário aí que ele fez. Desembargador Paulo Rangel, o Brasil hoje todo, e foi em função da manifestação em São Paulo, foi a manifestação aqui no Rio, essa questão da cabeleireira Débora, o batom que pichou a estátua lá em Brasília, do STF. Muito se discute do exagero do ministro Alexandre de Moraes, de 14 anos de prisão para essa cidadã. Qual a opinião? Tanto que o Fux chegou e falou, peraí. Ele lá no plenário falou, não, acho que temos que discutir isso melhor, eu vou discordar, papapá, e acabou nessa discussão toda, ela acabou indo para casa, né, decidiram prisão domiciliar. Qual a sua opinião, desembargador Paulo Rangel? O artigo 36, inciso 4, da Lei Orgânica da Magistratura me impede de falar sobre processos em andamento de outras autoridades, ainda mais do ministro do Supremo. Então, eu vou me reservar ao direito constitucional de permanecer em silêncio e quero um advogado. Tá, vamos torcer para que esse seminário, eu acho que, vamos torcer não, eu acho que já é um sucesso. Olha aqui, vou mostrar de novo aqui, ó. Aí, ó, Sherlon, brinquinho, ó, seminário, tá? Dia 10 e 11 na Firjan, exatamente na Firjan. Começa o primeiro às 6h30. 18h30. Exatamente, 6h30 da tarde, 18h30. E no dia seguinte, na sexta-feira, começa 8h30 da manhã. Exato. Desembargador, por favor, convoca de novo e dá o site, porque é sempre importante que nós já vamos botar no ar o nosso programa, nosso episódio. Ficou alguma coisa, alguma dúvida que o senhor, alguma questão que o senhor acha que precisa enfatizar? Não, só convidar novamente você a comparecer lá no site www.seminariojuridico.com.br, se inscrever e comparecer nos dias 10 e 11 de abril, dia 10 às 18h30, dia 11 começa às 8h30 da manhã, para assistir o evento Segurança Pública e os Impactos na Economia do Estado, com todas as autoridades que nós já falamos que estarão presentes, e no site você vai ver novamente quem são essas autoridades, e
desfrutar de todas as informações que serão dadas por essas autoridades que são especialistas no assunto que eles vão falar. Muito obrigado pela participação no canal do Tchau. Obrigado a você, Eduardo Tichau. Parabéns Valeu. pelo seu trabalho, parabéns por toda a sua equipe e aguardo você, que é o nosso Mestre de assessor cerimônia. de imprensa, mestre de cerimônia, porta-voz, enfim, tudo Obrigado. aquilo de bom que nós possamos ter. É uma honra para mim. Obrigado, Sem dúvida Tchau. nenhuma. Agora você compartilha, se inscreve no canal do Tchau, se inscreva, dê o like nesse bate-papo que vai ao ar neste dia 7, às 19 horas. Daqui a pouco. Até já!